Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético. Sejam todos bem-vindos. Eu fiz uma live mais cedo de café da manhã. Ará, sore, canta, nasceres. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Aleluia. Shalom, shalom. Bora compartilhar essa live no nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Como que vocês estão? Bem? Aleluia. Hoje nós temos nosso seminário. A gente está com a cabeça a 1000 por hora, com muitas coisas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Shalom, shalom, shalom. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Hoje eu vou falar para você sobre interpretação de línguas. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu só ler esse versículo para você. Antes da gente orar e fazer tudo. A outra é a operação de milagres, a outra a profecia, a outro dom do discernir espírito, tem a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Amém? Então hoje eu vou trazer para você uma live sobre interpretação de línguas. Amém? Vai ser um tempo sobrenatural. Glória a Deus. Vamos orar? Eu não posso fazer uma live muito extensa, tá? Porque nós estamos na loucura aqui, daqui a pouco chega, né? Gente aqui, nós vamos começar a se organizar, se arrumar. Depois do almoço a gente já sai pro lugar do evento, a gente já tá aquela loucura. Então, é uma loucura boa. Amém? Glória a Deus. Então, fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós entramos aqui, Senhor Deus, nesse ambiente de glória, Pai, para te buscar, para te adorar. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para te buscar em espírito e em verdade. Pai, enche, Pai, esse ambiente com a tua glória. Derrama, Pai, a tua Shekinah sobre esse ambiente. Pai, derrama sobre nós, Pai, mais. Espírito Santo, eu já oro pelo seminário de hoje, de amanhã, que seja algo avassalador, que seja algo poderoso, que o Senhor possa bradar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu consagro, Pai, esse ambiente agora da live e o ambiente de glória que estaremos mais tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Glória a Deus. Abra comigo em Isaías capítulo 37. Nós vamos ler Ezequias busca a ajuda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou ler todo Isaías, tá? Porque eu tô apuradinha aqui com um monte de coisas. Mas eu vou ler só até um pedaço e você lê o resto em casa, certo? Glória a Jesus. Anne, querida, saudade de você. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Isaías 37. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco, entrou no templo do Senhor e enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco,
ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação, e é como quando criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquins e estava atacando Libna. Logo depois, o rei de Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com o exército para lutar contra ele. Então enviou os seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que o seu Deus, em que você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram e por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deu de outras nações como Gozã, Arã, Recef e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram. Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim e Rena de Ivã? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor dos exércitos, ó Deus de Israel, que estás entronizados entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações e lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los e não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, é Deus. Amém? Até aí, porque o capítulo é grande, certo? Ok? Glória a Jesus. Então vamos lá. Para amanhã você vai terminar de ler esse capítulo, vai ficar o 38, o 39, o 40. Amém? O 41, o 42 e o 43, tá? E aí depois nós vamos ler o 44, certo? Hoje eu vou falar sobre os dons, eu vou falar sobre interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas,
Quem tem esse dom? Quem tem esse dom? Peraí. Deixa eu fixar o comentário da Nani. Pronto, coloquei. Obrigada, Nani, querida. Muito obrigada. Obrigada, Nani. Então, presta atenção aqui, tá? Presta muita atenção aqui. Interpretação de línguas. Essa live ela é muito importante. Se você conseguir prestar atenção aqui, você vai tirar muitas dúvidas, talvez que você tenha sobre o dom de línguas, certo? Então, o dom de interpretação de línguas é para interpretar variedade de línguas. Então, lembra que a gente tem 3 classes de dons. A gente tem dons vocais, dons de poder e dons de revelação. Nos dons vocais, nós temos variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, vamos lá. Quando a gente estuda um idioma, a gente, por exemplo, a gente vai estudar o idioma espanhol. Eu falo espanhol. Então, rua seria calle, né? Então, rua seria calle. Essa interpretação de línguas não é traduzir, porque se eu leio calle, eu sei que eu estou traduzindo para rua em português. Não funciona nesse âmbito que eu posso traduzir literalmente cada palavra. Interpretação é como eu estou entendendo o que está sendo dito por meio dessa linguagem, tá? Não é interpretar palavra por palavra, frase por frase. Simplesmente você escuta e você sabe ali dentro de você o que está sendo falado, tá? Então, interpretação de línguas. Só interpreta variedade de línguas. Porque as línguas que você recebeu no batismo com o Espírito Santo é uma linguagem codificada sua, para você, certo? Tá? Então, presta atenção. Quando a movimentação de variedade de línguas, vamos supor, a Maria está aqui do meu lado, de repente ela começa a falar em variedade de línguas. E Deus me usa para interpretar o que ela está dizendo. O objetivo é, tá? O que é o objetivo? Trazer o que está codificado à luz para edificar as pessoas. Então, é muito importante a interpretação de línguas. E agora eu vou contar para você qual foi a minha experiência nesse dom. Eu recebi variedade de línguas. Eu contei já para vocês essa história. E eu ficava lá falando. Eu falei, meu Deus, que parece francês, isso aqui parece uma língua indiana. Isso, parece aquilo outro, certo? E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é variedade de línguas, né? Entendi que era variedade de línguas. E eu falava, Deus, eu também quero interpretar, eu quero que isso aqui, eu quero aprender, né? Eu quero saber como interpreta, eu quero ter esse dom. E com o tempo, o Senhor colocou isso dentro de mim. Então, muitas vezes eu estou profetizando, eu falo em língua e explode em mim o que aquilo significa e eu já trago aquilo ali, certo? Como que essa interpretação é uma explosão muito grande. Então, por exemplo, a pessoa está orando em línguas e aí, de repente, igual eu estava com uma pastora lá do evento agora, do local, eu entrei num manto com ela. E ela começou a falar em línguas e eu comecei a interpretar. E isso aconteceu na outra vez que nós estávamos. Só que quem interpretou a língua dela foi a pastora Jerusa. Então, ela carrega a variedade de línguas. E também além da igreja dela, há um mover de interpretação de línguas, certo? E qual que é a funcionalidade desse dom de interpretar línguas? Trazer o que está em oculto, o que Deus está falando. Queridos, quando uma pessoa está se movendo em variedade, ela está sendo uma porta-voz do próprio Deus na terra. Deus está trazendo uma palavra, amém? E o outro é usado para interpretar. É um movimento. Então, isso é como profecia? Sim. Mas por que funciona com uma linguagem codificada e uma interpretação sobrenatural, tá? Para que as pessoas saibam que Deus tem uma linguagem sobrenatural, tá? Essa linguagem sobrenatural, ela funciona. Então, interpretação e variedade são um dom que funcionam juntos.
Então imagina um dom que funciona junto um com o outro. Então se eu aqui só falar variedade e ninguém interpretar, ele também vai funcionar como uma edificação para mim, certo? Agora, se alguém interpreta o que eu falo, traz ao conhecimento humano, tá? Então vamos ler aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios 14, 27 diz assim: se alguém falar em língua desconhecida, que sejam 2 ou quanto muito 3, e cada um por vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo. Então tá dizendo assim: se você não tem variedade de línguas, fica aí falando a sua língua que você recebeu no batismo com o Espírito Santo. Preciso que você entenda. Nós temos variedade, que é a língua que funciona como dom. Nós temos a língua do batismo do Espírito Santo, que é uma língua para a sua edificação pessoal. E nós temos o sinal para incrédulos, quando você fala o idioma que você nunca estudou e alguém que sabe aquele idioma fica perplexo, fica uau, assim como acontece em Atos 2, tá? É o sinal para os incrédulos, ok? Esse dom, queridos, ele funciona como profecia. Tá? Então, você que deseja que Deus fale com você, peça variedades de interpretação. Muitas vezes eu já fui tomada em essas línguas e traduzi elas, e era para mim mesma. Quem já profetizou para si mesmo? É algo avassalador. Então já aconteceu comigo, já tive essa experiência. Então a maioria das remas de palavras proféticas, eu oro em línguas. E aí Deus já me dá o que significa aquilo ali. E é algo sobrenatural, tá? Então, a interpretação de línguas é o dom que vai interpretar o que está sendo falado. Ele descodifica aquela linguagem, trazendo a luz no português, né? Para que a nossa mente tome consciência. Quando nós falamos em línguas, nós não entendemos. E Paulo vai dizer que a nossa mente fica infrutífera. Vou achar aqui esse versículo, peraí. Deixa eu achar aqui esse versículo. Ó, 1 Coríntios 14, 14 diz assim: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora. Então, se eu estou falando em línguas, quem está orando é meu espírito. De fato, ele ora. Mas a minha mente fica infrutífera, porque a minha mente não está entendendo no português o que está sendo falado, mas o meu espírito está orando, tá? Então, Paulo vai dizer, ora em línguas e também ora com devoção, ora em português, certo? Paulo vai dizer que a oração em línguas é uma oração do Espírito e não da mente. Qual que é a oração da mente? É essa, Senhor meu Deus, meu Pai, certo? Então, queridos, essa linguagem, ela é sobrenatural. O demônio não dá conta dessa linguagem, tá? Quem já teve aqui paralisia do sono ou tem? Se você ora em línguas, se você começar a orar em línguas, o demônio solta você na hora. Se você ficar preso por uma paralisia do sono, tá? Numa paralisia, é um demônio que prendeu você, tá? Você vai começar a falar em línguas. Você não consegue mexer, você não consegue falar, mas o seu espírito consegue falar em línguas. Quando você começar a falar em línguas, o demônio solta você na hora. É algo assim avassalador, certo? Então, esse dom de interpretação de línguas, ele é extremamente sobrenatural. Extremamente sobrenatural. Então, tá paralisado, fala, Senhor, começa a falar em línguas que o demônio, ele vai te soltar. Amém? Ele vai te soltar. É algo estrondoso. Variedade de línguas. Quem tem variedade? Quem tá fluindo debaixo do dom espiritual. E eu preciso que você entenda que quando Deus te dá variedades,
é sempre para trazer as coisas para o próximo. Todo dom, queridos, não é para si mesmo ou para sua família. O dom é para a igreja, é para o corpo, amém? De Cristo, ok? Então é um dom sobrenatural, é um dom profético, é um dom avassalador. Então busque todos os 9 dons do Espírito Santo. Mas o dom de interpretar é um dom sobrenatural. Interpretação de línguas. E eu trago um adendo que eu traria para você na escola de avivamento, mas eu vou trazer uma pinceladinha aqui, tá? Quem tem interpretação de línguas consegue interpretar além. Consegue interpretar o que está no espírito, certo? Então, a pessoa que carrega a interpretação, ela consegue ver o espírito. Ela consegue ver o que tem na alma daquela pessoa. Então, essa pessoa, ela se torna sensível também, assim como no discernimento de espírito, certo? Ok? Às vezes a pessoa fala, não quero, mas dentro tá querendo. Quem tem interpretação consegue ver o sentimento que está por trás, às vezes, de uma afirmação até negativa. Eu vou explicar isso com mais clareza para vocês na escola de avivamento. Mas eu quero dizer algo para você. Vamos abrir outra aqui. Ó. 1 Coríntios 14, 27. Diz assim, se eu falar em língua desconhecida, que seja 2 ou, quando muito 3, e cada um por sua vez, e que haja quem interprete. Mas se eu não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, essas pessoas que ficam gritando em línguas no meio da igreja, tá? Tá. O que Paulo tá dizendo? Tem intérprete? Amém. Se não tem, fala só você baixinho ali entre você e Deus. Porque, olha só o que Paulo vai dizer aqui. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque esse dom de línguas é para edificação pessoal. Então, se você for tomada em línguas e ninguém levantou para interpretar, só você calar. Se cala, certo? Então, eu espero que você tenha entendido. Então, o dom de variedades é para ser falado alto. Por exemplo, o dia que nós estávamos pregando na igreja que nós vamos fazer o seminário. O que aconteceu? Como foi o mover? A pastora é tomada em línguas e começa a falar muito alto. E aí a Jerusa levantou e começou a interpretar. E continuou aquela rema ali acontecendo. Mas se a pastora fala e ninguém interpreta, ela tem que... Não há intérprete, então ela se guarda, entendeu? Mas geralmente quando Deus levanta alguém nesse mistério, tem um pregador da Assembleia de Deus, ele é um querido. Todo culto no final ele ora com variedades interpretando. Como que é o nome dele, pastora Maria? O Genival, eu conheço ele. Gente, o Genival Bento, ele se move assim ou não se move? Ele vai direto na pessoa para interpretar, que ele já sabe quem é. É. E ele começa a falar em variedades. Quando ele não interpreta, ele já vai em alguém que tem a interpretação. É forte. Meu Deus. Ele é cheio, aquele homem. Aquele homem é cheio. Conheci ele, eu não era nada. Conheci ele, eu não era nada. Amém? Então, esse é depois vocês olham. Genival Bento. Pensa num homem cheio de Deus. Num homem cheio de Deus. Tá? Então, gente, eu vou dizer algo pra você aqui. Às vezes as pessoas não dão muita moral pra variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Mas variedade de línguas. Sabe o óleo que a gente coloca numa... Não tem um óleo que a gente põe na corrente da bicicleta? Quem sabe o óleo que você bota ali no freio? Variedade de línguas.
quando você usa, porque quando você recebeu variedades, você já saiu daquela vamos dizer, você orava em línguas no batismo com o Espírito Santo e era um labachúria, né? Vamos dizer. Você falava só labachúria, vamos dizer assim, né? Não, Maria? Só labachúria, labachúria, labachúria. Labachúria é modo de falar, tá, gente? A gente brinca. Aí você recebeu o dom. Aí o dom ele se move assim. Lector, fanda, selector, delege, job, devere, mama, mactor, que ligado. O dom ele se move num dialeto extenso, complexo. Aí você não consegue mais falar labachúria. Então agora que você tem dom de variedades, é nessa mesma língua de variedades que vai te edificar. Então aquela oração da edificação pessoal que você recebeu no batismo com o Espírito Santo, ela fez o upgrade quando você recebeu variedade de línguas. Amém? Então você para se edificar, você não fica lá no labachúria, não. Você fica nessa língua que você está complexa. Então essa língua que é hoje complexa, ela te edifica, ela também é usada para trazer o que está em oculto para ser revelado, tá? E assim sucessivamente. Amém? Então é uma língua. Agora, isso é muito importante. Por que é importante ter interpretação de línguas? O diabo, ele é um imitador. E tem pessoas que às vezes a gente olha e fala, tá falando em línguas. E às vezes são línguas satânicas. Teve um vídeo que uma mulher se levanta e falou assim, ela não está falando línguas nada, ela está amaldiçoando os filhos de vocês, está amaldiçoando a igreja. A mulher se levanta interpretando, porque ela entendeu o que estava sendo falado ali. Então, por isso que Deus dá a interpretação, para que seja descodificado o que Deus está dizendo. Amém? Para que seja descodificado. Olha só como é forte. Amém? Olha só como é forte. Gente, é algo assim avassalador, tá? Então, a interpretação, quando a pessoa ela escuta uma língua, ela acha aquilo estranho. E Deus pode dar ali a interpretação para ela do que está sendo falado. Mas, apóstolo, como que eu sei que é de Deus? A língua que uma pessoa está dizendo? Primeiro, acho que a gente tem que olhar a conduta da pessoa. Porque eu acredito que a pessoa que se move nessas línguas, ela tem que ter uma conduta de fruto do Espírito. E uma coisa, gente, que eu tenho visto, nós temos que ter o fruto do Espírito. O povo de Deus precisa ter o fruto do Espírito. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. É extremamente importante. Extremamente importante. Como é importante nós termos o fruto do Espírito. Então estejam buscando, em nome de Jesus, exalar o caráter de Deus. O fruto do Espírito. Você pode ter vários dons, você pode pregar bem, mas você tem que ter caráter. E para mim, caráter vem antes de dom. Para mim, caráter vem antes de tudo. Porque não adianta você ter o dom de interpretação, mas é uma pessoa, tá, que não tem caráter, ok? Então, de verdade, eu quero que vocês estejam refletindo sobre isso. Você sabe o que convence uma pessoa a vir para o Evangelho? Não é o seu dom, não. É o caráter que você tem. É a imagem e semelhança de Cristo. É se comportar como um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Caráter. Amém? Caráter. Então, a gente vê, às vezes, muitos pastores, né, muitos pregadores, certo? Falam muito bonito, mas às vezes não tem caráter. E isso não convence. O que convence é o caráter. Como? Honra suas contas. Amém? Não se meta em confusão. Ajude o próximo. O que adianta você pregar isso e aquilo e você não ser um samaritano? Amém? Caráter e ética, extremamente importante. Caráter e ética. Então, na escola, eu vou dar para vocês uma baita de uma aula sobre interpretação de línguas, tá? Vou te dar todas as referências, tá?
A interpretação de línguas, a gente também vai ver lá em Daniel, né? Mené, mené, tekel, parsim. Que significa o quê? Quem lembra? Fostes pesado na balança e não encontrou peso. Essa interpretação também funciona dessa forma. O que Daniel fez? Interpretou uma linguagem escrita pelo dedo de Deus. É forte. É forte. Mené, mené, tekel, parsim. Então, interpretação é muito forte. Interpretação de línguas é muito forte. Então, Deus, muitas vezes, ele fala conosco em sonho, tá? Eu lembro uma vez que eu sonhei e Deus falou assim, leia Abacuque 3. Forte, né? Então, Deus no sonho, ele pode falar com você, ele pode mostrar um pergaminho para você com uma linguagem diferente e ali você entendeu o que está sendo falado ali. Igual aconteceu que Deus escreveu na parede e Daniel conseguiu ali trazer a interpretação, tá? Mas assim, gente, eu preciso terminar essa live hoje, tá? Gostaria de ficar mais com vocês, certo? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco hoje dos bastidores, um pouco da pregação, tá? Lá, o seminário vai ser lindo, 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 tá? Como alcançar esse dom? Transferência. Então, olha, interpretação. Deus, ele pode te dar diretamente ou você pode receber em posição de mãos, receba o dom de interpretação. Aí ele vai fluir de hoje para amanhã? Não. Quando Deus vê que você está no tempo para florescer nesse dom, certo? E qual que é esse tempo? Quando que é esse tempo? O tempo é Deus que vai determinar. Mas o que faz com que esse dom seja mais afiado em você? Edificação dos ouvidos. Porque a interpretação vem pelo ouvir, tá? Ou pelo ver. Certo? Então você vai edificar os seus ouvidos. Amém? Glória a Jesus. Escola de Avivamento é online, tá, gente? Online são aulas ao vivo comigo. Coloque seu nome na lista de espera, tá bom? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Hoje eu vou terminar, tá? Para vocês, eu vou terminar aqui um pouco mais cedo, porque a gente tá na correria aqui. Desde ontem uma correria, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês.